Ministro Alexandre de Moraes não cai em mais uma invencionice da campanha Bolsonaro e nega pedido de Bolsonaro para investigar inserções de rádio. Denúncia não tem indício mínimo de prova, disse Alexandre de Moraes. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Alexandre de Moraes, negou o pedido feito pela campanha de Jair Bolsonaro, PL, para suspender as inserções de rádio do PT sob uma suposta acusação de fraude. O ministro também determinou a apuração de possível crime eleitoral com a finalidade de tumultuar o segundo turno do pleito em sua última semana. As inserções, suprimidas de Bolsonaro foram exibidas normalmente, aponta pesquisador. Sem provas, campanha de Bolsonaro tentou acordo com TSE sobre rádios até a última hora. Na última segunda-feira, os advogados da campanha apresentaram um pedido ao TSE em que alegavam, sem provas, que algumas rádios, especialmente do Nordeste, teriam priorizado inserções de Lula em detrimento às de Bolsonaro. No pedido, também solicitavam que as inserções do petista fossem suspensas em todas as rádios do país. Na terça-feira, após um despacho de Moraes determinando a apresentação de provas, a equipe do partido do presidente encaminhou uma nova leva de documentos, em que apresentavam um relatório feito por uma empresa privada no qual constavam as supostas falhas nas inserções. Sobre mais essa jogada de Bolsonaro, o jornalista Reinaldo Azevedo escreveu: Quando uma petição diz que Lula teve 100 horas a mais de inserções só no Nordeste, em uma semana, sendo que todas as inserções nos 23 dias de campanha do segundo turno somam 9 horas e 35 minutos, divididas entre os dois candidatos, tem-se ideia da seriedade da acusação. Tenham paciência. É óbvio, diante do disparate das supostas horas de inserções, que se trata de mais uma tentativa desesperada de Bolsonaro em tumultuar o processo eleitoral, já se considerando perdedor em 30 de outubro. É o modus operandi de Bolsonaro, atacar sem provas, nada provar. A história da família Bolsonaro é marcada por escândalos e acusações de enriquecimento ilícito, tanto envolvendo o presidente Bolsonaro, como acusações de furto de gasolina e o rumoroso caso Valdo Açaí, furto do dinheiro público tipificado em lei como peculato e popularizado como rachadinhas. As mesmas acusações de peculato, rachadinhas, envolvem seus filhos parlamentares, Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, de família pobre de São Paulo, e só tendo como fonte principal de renda a atividade parlamentar, que hoje, em valores líquidos, não ultrapassam R$22 mil. Os Bolsonaros compraram 107 imóveis, um a cada 3 meses, sendo que desses 107 imóveis pelo menos, 51 imóveis foram em espécie, isto é, em dinheiro vivo, segundo reportagem investigativa. Na decisão desta quarta-feira, Moraes afirma que o TSE não tem atribuição para fiscalizar a divulgação das propagandas eleitorais, sendo esta uma competência dos partidos políticos e das campanhas. Não restam dúvidas de que os autores, que deveriam ter realizado sua atribuição de fiscalizar as inserções de rádio e televisão de sua campanha, apontaram uma suposta fraude eleitoral às vésperas do segundo turno do pleito sem base documental crível, ausente, portanto, qualquer indício mínimo de prova, em manifesta afronta à Lei N. 9.504. de 1997, segundo a qual as reclamações e representações relativas ao seu descumprimento devem relatar fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias. Diz o presidente do TSE. O ministro ainda apresentou um estudo feito pelo professor Miguel Freitas, do Departamento de Telecomunicações da PUC Rio de Janeiro, em que são apontados os erros e inconsistências apresentados na pequena amostragem de 8 rádios, apontada pela campanha de Bolsonaro. Ao analisar as inserções em uma das rádios apontada pelos autores, o engenheiro conclui que houve clara confusão sobre a possibilidade de se utilizar um recurso dessa natureza, sem nenhuma verificação adicional de consistência, como se fosse uma ferramenta de auditoria. A decisão de Moraes afirma que o relatório apresentado pela campanha de Bolsonaro apresenta falhas e se baseia em uma metodologia inadequada, porque analisou o conteúdo das rádios transmitido apenas pela internet. Não há obrigatoriedade de veiculação das inserções na transmissão pela internet e as próprias rádios dizem que pode haver falhas nos sistemas que replicam o conteúdo no streaming. A metodologia indicada pelos autores,
portanto, conforme expressamente por eles reconhecido, adota o acompanhamento de programação de rádio captada pela internet, streaming, modalidade de transmissão que, como é sabido, não necessariamente veicula propaganda institucional obrigatória, vide o conhecido caso do programa A Voz do Brasil, o que também vale para propaganda de natureza partidária e eleitoral.